Vamos começar com uma ideia que é, assim, muito poderosa. Por natureza, somos seres bem-aventurados, mas a gente vive num estado de confusão sem nem se dar conta da nossa verdadeira identidade. Vamos mergulhar fundo nisso. E olha que interessante, o texto diz que a gente tem sim os meios para aprender essa verdade. Mas antes de qualquer coisa, é fundamental entender que existem dois guias opostos dentro da nossa mente, cada um com uma lógica completamente diferente. E a todo instante a gente está escolhendo um deles. E é aqui que o conflito se estabelece. De um lado, está o ego, com uma lógica que o texto chega a chamar de insana, sabe? Que sempre nos leva para a escuridão. E do outro lado, o Espírito Santo, com uma lógica super simples, super clara, que nos guia para a verdade, para o céu. Toda nossa experiência de vida depende inteiramente de qual desses guias a gente decide escutar. Para a gente entender isso direitinho, nossa jornada vai ter 6 passos. Vamos começar falando dos 2 professores, depois explorar a lógica doida do ego, aí descobrir o caminho do aprendiz feliz, entender a escolha pela inocência, conhecer o círculo da expiação e, por fim, aprender um teste bem prático para saber qual guia a gente está seguindo. Beleza? Vamos começar pelo primeiro ponto. A escolha é fundamental. A cada momento, uma decisão é apresentada. E não é sobre o que fazer no mundo, não. É sobre qual professor interno consultar. Essa única escolha, feita a cada instante, é o que define de cabo a rabo o mundo que a gente enxerga ao nosso redor. Certo. Então vamos mergulhar no problema. Porque para entender a solução, a gente precisa primeiro sacar como funciona o sistema de pensamento do ego, que a fonte chama de a lógica do nada. É uma ideia e tanto, vamos dar uma olhada. Pensa só na estratégia do ego. É um sistema fechado que nos convence a valorizar o que no fundo não tem valor nenhum. Corpos, posses, brigas, status. Ele nos faz acreditar que essas ilusões são a coisa mais preciosa do mundo e que se a gente defender isso com unhas de dentes vai ser feliz. Mas na verdade isso só gera mais medo e mais culpa. Essa situação do material de hoje é a essência do erro. Pensa bem nisso. Valorizar o nada. É exatamente o que a gente faz quando busca salvação em coisas que são, por definição, passageiras, sem substância real. É a raiz de todo o nosso sofrimento. Ok, a gente viu a lógica maluca do ego. Agora, a boa notícia. O material nos mostra um outro caminho, uma nova forma de ser, que é se tornar um aprendiz feliz. Tá, mas o que é ser um aprendiz feliz na prática? Olha, tudo começa com uma coisa: honestidade. Um aprendiz feliz é alguém que finalmente para e admite para si: esse caminho do ego não está funcionando. Ele só me leva para a miséria, não para a felicidade que eu tanto busco. Essa honestidade é o primeiro passo e o mais importante para qualquer mudança. E o processo para desaprender é, surpreendentemente, simples. Primeiro, é admitir a dor. Segundo, é decidir que não queremos mais essas lições de medo e entregar todo esse aprendizado para o nosso guia interno, o Espírito Santo. A partir daí, com a mente mais limpa, a gente pode começar a aprender as lições alegres que ele tem para nós, que são baseadas em algo completamente diferente. E qual é a base desse novo currículo? A fonte resume tudo a uma única e poderosíssima lição. Um conceito tão simples que a nossa mente, toda complexa e treinada pelo ego, tem até dificuldade de aceitar. Vamos só absorver isso por um instante. A verdade é verdadeira. Parece até bobo de tão óbvio, né? Mas é aqui que está a chave que desmonta toda a complicação do ego. Se só a verdade é real, então todo o resto, o medo, a culpa, o ataque, o sofrimento, é tudo ilusão. Aceitar isso de verdade lá no fundo é o que nos liberta. Beleza. Com essa lição poderosa em mãos, como é que a gente traz isso para o dia a dia? A jornada espiritual não é um evento único grandioso. É uma série constante de pequenas escolhas que a gente faz a cada instante. A cada segundo, a cada momento, a gente está fazendo uma escolha entre, basicamente, a crucificação e a ressurreição. Escolher a culpa, seja para a gente ou para outra pessoa, é escolher a crucificação. Já escolher a inocência, o perdão, é escolher a ressurreição. É escolher a vida e a paz. E isso aqui é genial, porque mostra o mecanismo por trás da escolha. Aquilo que a gente decide internamente é o que a gente vai ver do lado de fora. Se escolhemos aceitar nossa inocência, nossa ausência de culpa, o resultado natural é um estado sem medo. A gente manifesta aquilo que aceita como verdade sobre si. E aqui tem um ponto fundamental sobre os milagres. Eles não são algo que a gente faz para consertar as coisas. Eles são o efeito automático de escolher
a inocência em vez da culpa. São a prova visível de que a gente escolheu certo, o testemunho de que a paz é nossa quando a gente escolhe por ela. Certo. E o que acontece quando a gente começa a escolher a inocência de forma consistente? O resultado não é só nosso, ele é compartilhado. A gente entra num estado que a fonte chama de o círculo da expiação, que é basicamente um estado de correção, de unidade, onde a paz se torna a nossa realidade. É nesse lugar, nesse estado mental, que a separação começa a derreter. Dentro desse círculo, a comunicação com o nosso guia e com os outros é restaurada. Todo mundo é visto como inocente e a unidade se torna a nossa realidade diária. É o nosso verdadeiro propósito se cumprindo. Então, qual é o nosso papel ativo nisso tudo? É basicamente estender a mão e convidar os outros para esse espaço. A nossa função é simplesmente estender a inocência que a gente aceitou para nós mesmos a todos que a gente encontra. Ao ver os outros sem culpa, a gente traz para esse círculo de paz. E isso, por sua vez, só fortalece a nossa própria paz. E para fechar, o material nos dá uma ferramenta super prática, pessoal mesmo. Um teste para saber, a qualquer momento, qual professor a gente escolheu ouvir. A questão é simples e direta. No meio da correria e da confusão do dia a dia, como saber se estamos no caminho certo, se estamos ouvindo a voz da verdade? E a resposta é de uma clareza impressionante. O único teste que nunca falha é a paz. Não uma felicidade passageira, não uma empolgação, mas uma paz perfeita e que não se abala. Qualquer falta de paz, seja ansiedade, raiva ou medo, é um alarme sonoro de que, naquele momento, demos ouvidos ao ego. Simples assim. E o que fazer naqueles momentos em que a gente percebe que a paz foi embora? A sugestão é essa aqui. Em vez de tentar resolver o problema com a mesma mente que o criou, podemos dar um passo para trás e admitir: eu não sei. Essa humildade abre a porta para que o guia, que sabe de tudo, nos mostre a resposta. E é com essa pergunta que a gente encerra a nossa análise de hoje para levar para a vida. Neste exato instante, ao ouvir estas palavras, qual guia está orientando a percepção? A resposta, sentida no nível de paz interior, é a única lição que realmente importa.